Olá a todos, como estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, com alegria, cuidando bem do corpo e da alma para podermos superar bem esse momento. Vamos então? Nossa aula desta quinzena, dessa semana de 17 de maio. Nosso material de referência será a aula do Centro de Mídias, que está o vídeo do indivíduo. Eu esqueci de colocar aqui, mas é a aula sobre o indivíduo. Vai tratar do Locke, do Hume e do John Stuart Mill. Nosso objetivo, compreender a aula do Centro de Mídias, então dar um passo além, aprofundar o conteúdo da apostila, que vocês já devem ter visto, tem algum conteúdo, e incentivar uma reflexão pessoal sobre a aula, levando a novos passos, levando a novos saberes. Então, como podemos nos reconhecer como indivíduos? Seria talvez o principal ponto, o principal foco para essa aula. Então, como que nós podemos nos pensar, nos imaginar como únicos? Então, não há no universo, não há quantos universos paralelos nós quisermos, duas pessoas iguais. Nós somos únicos. Pode ter parecido, pode ter isso, pode ter aquilo, a mesma forma, tal, mas o pensar vai mudar alguma coisa, a realidade pessoal dela vai levar ela a agir de uma maneira diferente em um outro ponto. Isso nos tornará únicos. As experiências que vocês vivem, por tudo que vocês passam, torna cada um de vocês único, torna cada um de vocês individual. Neste indivíduo, nós temos que nos lembrar que nós vivemos em sociedade. Então, nós vivemos em um ambiente político. Esta cidade de São Paulo é um ambiente político. Como que nós vamos nos interagir dentro dessa situação? Primeiro que vai tratar disso, primeiro que é demonstrado ou pensado na aula do Centro de Mídia, John Locke. John Locke vem de uma tradição contratualista. Quando nós falamos contratualismo, nós estamos falando de Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Emmanuel Kant. 4 filósofos que têm como ponto de partida o seguinte: a sociedade ela existe antes do Estado. Só que não há garantias nesta sociedade. Então é uma situação de conflito, é uma situação de guerra. Como que as pessoas vão buscar a paz? Vão fazer um contrato, vão elaborar um acordo. Então, vamos criar uma força chamada Estado. Esta força chamada Estado vai vigiar a todos nós e vai nos dar paz contra inimigos internos e externos. Então, o nosso Brasil, ele é fruto de um contrato chamado Constituição. A função desta Constituição é a de que este país Brasil olhe por todos nós brasileiros que assinamos este contrato ao nascer aqui já e permita com que cada um viva com paz e prosperidade, sem que nós tenhamos medo do outro. No papel é lindo, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, o Locke ele vai dizer que há duas formas de direito. Direito natural, as leis naturais do ser humano. Então, por exemplo, uma lei natural, nós vamos nascer, crescer, morrer, nós precisamos nos alimentar, nós sentimos frio. Então, todo o comportamento, entre aspas, animal, dessa vida em sociedade, ou dessa vida natural, é um direito natural. Então, o direito a ter uma casa, o direito a se abrigar, comer, saúde, não sei o que, é entendido como um direito natural. Por outro lado, nós temos o direito positivo. Quando nós falamos desse direito positivo, nós estamos falando de leis sociais. Então, por exemplo, a lei social, se eu pego um ônibus, eu preciso pagar a passagem por este ônibus. Porque esta passagem permite com que aquele que está trabalhando no ônibus não seja prejudicado, eu também não seja prejudicado porque eu sei quanto que eu tenho que pagar, haja a paz entre nós e a sociedade
toque a sua vida sem que ninguém seja prejudicado. Então, o que acontece quando esta lei é quebrada? Eu preciso que este Estado intervenha de forma a restabelecer a paz. Então, o contratualismo ele pensa desta maneira. Uma vertente, para não dizer que é uma continuação, porque não é o utilitarismo, com Jeremy Bentham. Então, o que o utilitarismo pensa? Que tudo tem que ser útil. Esta sociedade tem que ser útil. Se ela não for útil, se ela não levar a um bem-estar, ela não é necessária. Ela não tem razão de existir. Então, o que acontece, ou o que é importante para o Bentham? É o resultado da ação e não a própria ação. Então, vamos pensar uma coisa bem absurda. O resultado é ser justo. Não importa o caminho que eu faça para seguir esta justiça. Então, o que ele faz? Ele vai ter um negócio chamado cálculo utilitário. Então, eu tenho que optar para o Bentham, ou no utilitarismo, eu vou optar pela ação que me proporcione maior prazer, proporcione este prazer ao maior número possível de pessoas, então, entre aspas, uma ação boa, pela maior quantidade de tempo. Então, eu quero fazer o bem a todos. O que esse utilitarismo busca? Que este bem perdure o máximo possível. Ideologicamente ele seria eterno, mas não é possível. Então vamos fazer com que isso perdure o máximo. Vamos fazer com que esta lei seja útil ao máximo. Agora também há o outro lado. Se eu estou buscando prazer, e a dor? Então às vezes a dor é necessária. Mas eu devo, enquanto utilitarista, reduzir isto ao máximo possível. Então a dor deve ser evitada porque essa dor não causa prazer. Se não causa prazer, ela não tem sentido de existir. Se não tem sentido de existir, o utilitarismo renega. Entenderam isso? Tá claro? Alguém que vai pensar semelhante, mas vai discordar em muitos pontos, John Stuart Mill. Então, o que ele vai dizer? Que prazer e utilidade, agora ele já começa a diferenciar um pouco, são compatíveis. Podem existir juntos? Podem. Mas a utilidade depende da sociedade. Então, o que eu entendo como útil pode não ser útil para a sociedade. Eu entendo que ter um ponto de ônibus do lado da minha casa é útil, mas se eu morar no meio do mato, esse ponto pode não ter uma função social. Então, nem sempre é útil. Como que é o cálculo utilitário do Stuart Mill? Vou fugir da dor, mas esse agente ele deve beneficiar o quê? O maior número de pessoas, da melhor maneira, e se precisar prejudicar alguém, então no utilitarismo eu devo evitar a todo custo. Aqui não, se eu precisar prejudicar alguém, que seja o mínimo possível. Então ele não descarta que em algum momento há alguma dor. Então vamos imaginar assim: há uma dor de que eu vou trabalhar das 8 às 8, segunda a sexta, e vou perder, sei lá, o jogo de futebol da Champions. Então, essa dor, ele vai dizer que deve ser diminuída da melhor maneira possível. Então, vamos imaginar, vou pôr uma televisãozinha escondida para assistir. Então, isso seja o menor possível. Copa do Mundo é clássico, né? Tudo fecha para assistir a Copa do Mundo. Então, a sociedade ela vai se organizando de forma a caminhar e se regular de forma que tudo possa ser feito com o menor prejuízo possível. Esse cálculo utilitário do Stuart Mill também tem um lado ético, também tem uma força ética que vai ser aplicado na economia, mas ele também pode ser aplicado na política. Vamos pensar um pouquinho sobre isto. Exemplos deste cálculo utilitário do Stuart Mill. Na economia, isso é pensado
na satisfação de um bem. Então, eu devo ter aquele bem. Este bem deve me proporcionar satisfação pelo maior tempo possível. E enquanto eu estou com este bem, eu não vou buscar outro. Questão do não vou buscar a concorrência. Então, eu vou criar uma fidelidade à marca. Ah, eu sou do Xbox, então só Xbox é bom, não sei o que. Ah, eu sou da Sony, só PlayStation é bom. Eu vou criando esse vínculo, desculpa. Outro cálculo, ou outra aplicação deste cálculo, as seguradoras. Elas vão fazer cálculos, elas têm algoritmos a partir desse conceito, em que eles vão pensar a indenização de uma pessoa no caso de um seguro de vida. Ou vai fazer um seguro de um carro, quanto que deve ser cobrado, e geralmente quanto mais jovem, mais caro o seguro dessa pessoa. Então, esses algoritmos que vão sendo lançados socialmente, eles vão pensando nisso, a questão do prazer, a questão muitas vezes de como esta pessoa lida com a sociedade e a questão da dor. Então, por exemplo, um jovem, vocês jovens, tem uma tolerância maior a perder dinheiro. Então, um seguro, ele vai pensar assim, bom, o cara não está com medo de bater o carro por causa do seguro, então vamos pôr uma franquia mais alta. A partir do momento que você vai ficando mais velhinho, você fala assim, não quero gastar nenhum centavo, então vou andar com mais cuidado. Começa a ter uma mudança e esse seguro vai refletindo nisso também. Lembrem-se que eu falei da questão política. O utilitarismo político é um termo até que já apareceu na mídia. Ela vai fazer o quê? Eu vou ter ações e medidas que me favoreçam em detrimento da maioria das pessoas. Então é aquela coisa de chega o ano de eleição, o cara nunca aparece na comunidade, nunca aparece no bairro e tal. Chega o ano de eleição, o cara chega com aquela claque lá, começa a beijar criança, beijar idoso, dá santinho, dá pastel, dá isso, dá aquilo, vote em mim, você me conhece, não sei o que, patati patatá. É eleito no dia 2 de janeiro, você vai lá bater na porta do gabinete e o cara te escorraça. Então ele utiliza desse utilitarismo, nossa, ficou meio redundante, né? Como uma forma de gerar prazer a ele em detrimento do eleitor. Então nós podemos pensar, nós podemos refletir nesse final de aula, como que pode ser esta relação, cada um de nós, com o utilitarismo, se já percebemos isso em nossas vidas ou não. Isso era do caderno, vocês podem fazer no caderno para ficar marcado e olharem depois, se eu não me engano é na apostila página 85. Então, segundo o utilitarista, o que é uma ação? Para o utilitarismo, o que significa dizer que eu vou tomar uma ação? Da mesma forma, para o Stuart Mill, o que é a felicidade? Qual que é a concepção do indivíduo para o Locke? Então o Locke vai falar assim, bom, esse indivíduo, ele tem um objetivo, ele tem uma função, ele é assim, é assado. Esse utilitarismo ele foi pensado no século XIX. Ainda hoje nós podemos pensar isso? Essa nós praticamente respondemos juntos, né? E aí um outro ponto interessante. O network pode ser considerado uma forma de utilitarismo? Então, quem não sabe o que é um network, digite no Google. Não vou dar spoilers, até para a gente começar a desenvolver isso. Mas é uma forma muito usada, ainda mais nesse período de pandemia, nesse período de quarentenas, em que as pessoas precisam trabalhar, elas precisam gerar renda. E a única forma que sobra muitas vezes é o network. Então é para pensar no caderno, pensar em voz alta, pensar no ônibus, para perceber o quanto dessas teorias estão acontecendo na nossa vida. Não se esqueçam de responder a nossa atividade no Classroom. Respondam também a atividade do pessoal do Centro de Mídias, de Filosofia. Também respondam a dos outros professores, não se esqueçam disso. Então não vamos bobear, porque são muitas atividades. E essas atividades
tem impacto direto na nossa vida estudantil. Então vamos fazer isso, botar em dia para que quando nós nos reencontrarmos estejamos todos no mesmo nível, estejamos dentro do cronograma esperado para nós. Se não há mais dúvidas, angústias, perturbações na força ou no cosmo, nós vamos parando por aqui, lembrando que nosso plantão de dúvidas será a partir desse ano, terça-feira, das 11 às 11h45. Eu vou colocar um aviso no mural do Classroom, mas nós vamos ter uma sala em que todo mundo vai entrar para a gente poder bater um papo, para a gente trocar experiências, tirar dúvidas e tudo mais. Então são todos bem-vindos, apareçam, tragam suas dúvidas, venham comentar o episódio de Boku no Hero da semana, sei lá, qualquer coisa. Vamos nos encontrar e vamos bater um papo. Certo, então desejo a todos uma ótima semana, tudo de bom, bons estudos, muita saúde do corpo e da alma para a gente voltar bem para a nossa vida. E fui!